Olá, pessoal. Nossa aula de hoje, nós vamos usar o plano cartesiano que nós aprendemos para fazer algumas transformações geométricas, tá? Então, a gente vai usar o plano cartesiano para fazer simetrias, para fazer translações, algumas modificações que vocês vão perceber até de ampliação, a gente vai ampliar espelhando em algum eixo. Então, vocês vão perceber que a gente vai fazer agora várias transformações das figuras que estiverem no plano, só usando os pontos ordenados, tá? Os pares ordenados. Então, vamos lá. Primeira transformação que a gente pode fazer, que é multiplicar um par ordenado. Nossa, professora, a gente pode multiplicar um par ordenado? Podemos sim. Nós vamos ver isso agora. Então, ó, eu tenho o eixo x e eu tenho o eixo y. Eu vou colocar aqui alguns pontos agora e a gente vai multiplicar esses pontos, tá? Então, por exemplo, multiplique por 2 cada um dos pontos abaixo. Então, eu tenho o ponto A é 1,5 e 1. Então, esse ponto A aqui, ele ficaria no 1,5 entre 1 e o 2 aqui, ele subiria e encontraria o 1 que está aqui. Ele seria mais ou menos aqui, né? Mas nós vamos multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar o x por 2, 1,5 vezes 2 dá 3, e o y, que é o 1, por 2. 1 vezes 2 dá 2. Então, agora o novo ponto é o 3 e o 2. É esse ponto novo que nós vamos colocar aqui no plano, tá? Olha como ele vai ficar num lugar diferente. O original ficava aqui, ó, certo? Ficaria, né? Aqui. Vamos ver o multiplicado onde vai ficar. O 3 vai ao encontro do 2 e o ponto A multiplicado vai ficar aqui, tá? Outro exemplo. Ponto B era x menos 1, y 1,5. Também vamos multiplicar por 2. Então, vai ficar x menos 2, y 3, tá? Vamos ver onde ele vai ficar. O menos 2 sobe, encontro o 3 e o ponto B é aqui, tá? Mais um exemplo. O x é o 2, o y é o menos 1,5. Multiplicando por 2, 2 vezes 2 dá 4, menos 1,5 vezes 2 dá menos 3, tá? Então, nós teremos o 4 vai ao encontro do menos 3, o menos 3 também sai para ir ao encontro, e o ponto C fica aqui, tá? Bom, mais um exemplo. Ponto D era x igual a 1, y igual a 0. Multiplica por 2 cada um deles. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. Então, esse ponto era para estar aqui. E agora, o 0 sai da casinha dele e encontra o 2 que está aqui. Tá bom? Então, o ponto D fica aqui, certo? É assim que a gente multiplica um par ordenado, ok? Exemplo 1.
Dada a figura, obtenha uma ampliação de seus lados em 3 vezes e analise o seu perímetro e a sua área. Então, olha só, agora a gente já começa aqui com um exercício. Nós vimos como fazia, como que a gente resolve uma multiplicação, e agora o exercício já quer que a gente amplie, ou seja, ele quer que a gente faça uma multiplicação em 3 vezes. Então, nós vamos multiplicar por 3, tá? Então, eu tenho aqui o plano cartesiano e eu tenho a figura, que é um quadradinho, tá? Então, primeiro eu tenho que descobrir quais são os pontos desse quadradinho, tá? Os pontos onde que estão os vértices. Aí eu vou multiplicar por 3 cada vértice desse e depois a gente vai ver como fica, tá? Bom, então a gente vai multiplicar por 3 cada um dos pontos. O primeiro ponto é o menos 1 e o menos 1, que faz esse vértice aqui. Multiplicando por 3, vai ficar menos 3 e menos 3 o primeiro ponto, tá? Aí o segundo ponto é o x menos 2, que é esse, e o y menos 1. Então, o ponto é esse aqui, ó. É esse outro canto do quadrado. Multiplicando por 3, vai ficar menos 2 vezes 3, menos 6, menos 1 vezes 3, menos 3, tá? O próximo ponto, menos 2 e menos 2, que é esse ponto aqui, ó, menos 2 e menos 2, esse ponto aqui. Menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, nós temos esse novo ponto aqui. E o último ponto vai ser o menos 1 e o menos 2, que é esse ponto aqui. Fechando finalmente o nosso quadradinho. Então, menos 1 e menos 2, multiplicando por 3, menos 1 vezes 3, menos 3, menos 2 vezes 3, menos 6, tá? Então, agora nós temos esses pontos aqui, ó. O que a gente vai ter que fazer agora? Construir o outro quadrado usando esses pontos. Então, a gente vai pegar o menos 3 e o menos 3, fazer um ponto. Nosso quadrado novo vai ficar assim, ó, tá? Nesse lugar, porque a gente colocou o menos 3 e o menos 3, o ponto ficou aqui. O menos 6 e o menos 3, o ponto ficou aqui. Então, essa aqui é a nossa construção nova, usando esses pontos aqui que nós multiplicamos. Então, ficou um quadrado ampliado com relação a esse aqui, tá? Ampliado em quantas vezes, Pro? Em 3 vezes, tá? Esse aqui, ele é 3 vezes maior do que esse aqui. Esse, se vocês repararem, ele tinha uma unidade de lado. Então, era um aqui e um aqui. Já esse novo, nós temos 1, 2, 3 unidades de lado. 3 aqui e 3 aqui. Pro, como você sabe que são 3? É só olhar aqui, ó. 1, 2, 3. Ele vai do menos 3 até o menos 6. Então, ele tem 3 unidades de área, de lado, tá? 3 unidades de lado, ok? Bom, então vamos ver sobre o perímetro. O perímetro desse pequenininho aqui era 1, 1, 1 e 1. O perímetro desse grandão é 3, 3, 3 e 3. Então, como que fica? O perímetro do pequenininho era 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 4.
O perímetro do grandão é 3 mais 3 mais 3 mais 3, ficou 12. Ou seja, o perímetro da nossa figura, ela triplicou também, tá? Então, o perímetro ficou triplicado. Já a área do pequenininho era 1 centímetro quadrado, porque eu tinha 1 vezes 1, a área de um quadradinho. 1 base vezes altura, 1 vezes 1 dava 1. Agora eu tenho 3 e 3. 3 vezes 3 dá 9, tá? Então, a nova área é 9 centímetros quadrados. Não podemos estabelecer uma relação entre a área. A gente não pode dizer, por exemplo, que triplicou, tá? Porque não é verdade. O perímetro triplicou também. Esse a gente pode dizer. A área, não, tá bom? Nós só tivemos uma área diferente aqui, ok? Próximo exemplo. Dada a figura, obtenha uma ampliação invertida. Pelo amor de Deus, professor, o que é ampliação invertida? É simples, a gente só vai multiplicar por um número negativo. Ô, Pro, mas aí eu não vou, o meu desenho não vai reduzir se eu multiplicar por um número negativo? Não, o que vai acontecer é que ele vai ampliar, mas também vai inverter o lado onde ele estiver. Vamos fazer para vocês entenderem. Então, ele quer uma ampliação invertida em 2 vezes. Então, nós vamos multiplicar por menos 2. E também é para verificar o perímetro e a área. Então, temos o plano cartesiano e temos o mesmo quadradinho do outro exercício, para que vocês entendam a diferença. No primeiro exercício, a gente ampliou em 3 vezes, mas era uma ampliação normal. Então, fizemos vezes 3, o quadrado ficou nesse lugar aqui, ó. Vamos ver agora o que vai acontecer. Então, agora a gente vai multiplicar por menos 2 cada um dos pontos, tá? Então, nós temos o primeiro ponto. Era menos 1 e menos 1, ficou 2 e 2. Eu estou multiplicando por menos 2, tá? Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então, só tomem cuidado com esse detalhe, ok? Esse ponto aqui, menos 2 e menos 1, vai ficar 4 e 2. Mais um ponto, menos 2 e menos 2, vai ficar 4 e 4. Esse aqui, menos 1 e menos 2, vai ficar 2 e 4. Então, minha nova figura, ela vai ser montada com esses pontos aqui, ó. Então, vamos lá colocar. 2 e 2 é aqui, ó. 2 e 2. Então, reparem, olha para onde veio a minha resposta. Olha onde vai ficar o meu quadrado. 4 e 2, 4 e 2, 4 e 4, 4 e 4, 2 e 4, 2 e 4. Então, o meu novo quadrado vai ficar aqui. Reparem o que aconteceu. Ele ampliou em 2 vezes, porque aqui eu tinha o lado de uma unidade só, agora eu tenho o lado de 2 unidades, 1, 2, tá? Então, ele ampliou, só que ele inverteu. O quadrado estava aqui, agora o quadrado está do outro lado da origem do nosso plano cartesiano, tá? Então, todas as vezes que a gente fizer uma ampliação invertida, ele vai mudar de lado, tá bom? Dependendo da situação, ele vai espelhar, ele vai fazer a simetria em algum lugar diferente.
Pro, mas como eu vou saber para onde ele vai parar? Porque toda a nossa conta, todo o nosso desenho está baseado nisso aqui, ó. Eu não vou adivinhar para onde ele vai. Não. Eu vou multiplicar os pontos e aí eu vou colocar o ponto. Onde a figura ficar é porque é ali o lugar certo dela, tá? Então, vocês têm que se preocupar só com a multiplicação e colocar o ponto no lugar certo, tá bom? Aí o desenho vem sozinho, ele vem de você ligar os pontos, certo? Vamos ver a área então, área e perímetro. Aqui nós temos um lado de 2, certo? Então, o perímetro do primeiro era 4, do original. E da ampliação, ficou quanto? 2 mais 2 mais 2 mais 2, que dá 8. Ou seja, o perímetro da nossa imagem ampliada, da nossa forma ampliada, duplicou também, tá? E quanto à área? A área era 1 centímetro quadrado, como o outro exemplo. Agora ficou 2 vezes 2, dá 4 centímetros quadrados. Também não temos como estabelecer uma relação, tá? Da área não, só do perímetro, ok? Exemplo 3. A figura a seguir foi ampliada em uma simetria oposta à origem, em 4 vezes da original. Então, ele quer que você obtenha a figura original. Então, olha só, essa figura, ela foi ampliada. Ela foi ampliada em simetria oposta à origem, em 4 vezes. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir por menos 4. Por que dividir? Porque a gente quer voltar, dessa vez, a gente quer voltar para a figura original. A gente tem a figura ampliada e queremos voltar para a original, tá? Então, a gente vai ter que dividir porque nós estamos fazendo o caminho contrário. Se a gente tivesse uma original e quisesse ampliar, a gente ia multiplicar. Como nós queremos achar a original, a gente vai ter que dividir. E por que dividir por menos 4? Porque é uma simetria oposta à origem. É o mesmo de que uma simetria inversa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que descobrir quais são os pontos para poder dividi-los. Então, o primeiro ponto é o x menos 12 e o y 16. Então, o ponto A é esse aqui, ó. X menos 12 liga com o y 16. Dividindo por menos 4 os dois, vai dar menos 12 dividido por menos 4 dá 3. E 16 dividido por menos 4 dá menos 4, tá? Gente, reparem o seguinte. Eu tinha um A normal aqui, e na hora de colocar minha resposta, esse A apareceu com um apóstrofo em cima. O que significa isso, Pro? Significa que esse aqui é a resposta do A. É o A que a gente chama da resposta. Então, depois que eu calculei, eu vou encontrar esse novo ponto aqui, ó, para representar o ponto A, tá? Então, eu não posso representar ele como A só, porque o A é esse aqui. Então, eu vou usar um A apóstrofo que vai ser a resposta, ok? A gente também pode chamar esse símbolo aqui de linha. A linha, B linha, tá bom? Alguns livros usam assim também, certo? Então, vamos lá. O A, depois que eu dividi o ponto por 4, ficou 3 e menos 4. Agora, o ponto B era
menos 20 ligado com o 8. Então, dividindo por 4, fica 5 e menos 2, tá? O belinha. Ponto C era menos 12 do x e 0 do y. Então, dividindo, menos 12 dividido por menos 4 dá 3, 0 dividido por menos 4 dá 0. E o último ponto, D, era o menos 4 com o 8. Dividindo os dois pontos, vai ficar menos 4 dividido por menos 4 dá 1, 8 dividido por menos 2, 8 dividido por menos 4 dá menos 2, tá? Bom, agora é só a gente colocar esses pontos nos lugares, ok? Então, vai ficar, o A é esse ponto, certo? O B, esse, o C, esse, e o D, finalmente, esse ponto aqui, ok? Então, essa aqui é a figura original, que quando a gente ampliou, chegou nesse resultado aqui, ó. Então, esse exercício, ele quis que a gente fizesse o caminho contrário. Ele deu a ampliação e queria que a gente encontrasse a figura original. É assim que a gente encontra, certo? Bom, então agora vamos ver um pouquinho de simetria. Simetria no plano cartesiano. Então, vamos lá. Simetria de reflexão. A simetria de reflexão é aquela que a gente desenha exatamente igual do outro lado do eixo de simetria. Então, por exemplo, no caso dessa figura, uma simetria de reflexão, eu teria que desenhar todas essas linhas exatamente iguais do outro lado, tá? Então, ficaria a minha imagem assim, ok? Então, aqui eu tenho uma simetria de reflexão. Eu tinha isso desse lado, precisei desenhar igualzinho do outro lado, tá? Simetria de reflexão no eixo Y. Então, reparem, nós podemos ter uma simetria de reflexão em vários lugares. Então, a gente vai começar no eixo Y. Então, eu tenho essa imagem, aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X, certo? Então, eu tenho essa imagem. Eu quero fazer a simetria dela com relação ao eixo Y. Isso significa que eu vou pegar essa figura e vou desenhá-la igualzinha do outro lado, tá? Então, ó, se o eixo Y passa a ser o meu eixo de simetria, isso significa que eu estou tendo uma reflexão com o eixo Y, ou no eixo Y, tá bom? Então, eu vou pegar esse ponto e vou colocá-lo exatamente no mesmo lugar, só que do outro lado do eixo Y. E assim vai todos os outros, ó. É sempre a mesma distância. O ponto A tá nessa distância do eixo Y? Tá. Então, eu vou marcar a mesma distância para fazer o ponto A do outro lado. É a mesma simetria que vocês já viram. A diferença é que antes nós tínhamos a figura, até ano passado, por exemplo, a Pro dava uma figura para vocês e pedia para que vocês encontrassem o eixo de simetria, onde que dava para pôr uma linha para ficar igual dos dois lados. Agora não, agora vocês vão ter o desenho de um lado e vão ter que desenhar igualzinho do outro, tá? Usando o plano cartesiano, ok? Então, nós podemos ter o eixo de simetria sendo o eixo Y, é uma das opções. A outra opção que nós temos
é a simetria de reflexão no eixo X, tá? Então, como que fica isso? Nós temos aqui uma figura, esse é o eixo Y, que é o eixo em pé, esse é o eixo X, que é o eixo deitado, o eixo na horizontal. Se eu quero fazer uma simetria de reflexão dessa figura com o eixo X, então eu vou desenhá-la novamente aqui embaixo, tá? Refletindo, usando o eixo X como um eixo de simetria. Tudo bem? Então, assim que fica o eixo, a simetria de reflexão no eixo X. Só tomem cuidado, não é difícil. Vocês costumam confundir. Lê aqui no eixo Y e faz para o lado de cá, usando no eixo X e usa o eixo Y. Ou lê aqui no eixo Y e acaba usando o eixo X. Não é difícil a matéria, só precisa prestar atenção no que nós estamos, onde nós queremos refletir, tá? E o último exemplo é a simetria de reflexão no ponto de origem. Então, reparem que esse é o mais chatinho de fazer. Eu tenho a imagem aqui e eu quero refletir essa imagem sendo o meu eixo de simetria só o ponto de origem, só esse ponto aqui, ó. Então, olha só, todas as distâncias elas vão ser iguais, mas elas vão passar pelo eixo 0, 0, pelo ponto de origem. Então, esse B tem essa distância do ponto de origem, ele vai parar do outro lado, medindo a mesma distância aqui, ó. Esse ponto C tem essa distância até o ponto de origem, ele vai parar do outro lado, medindo a mesma distância aqui, ó. E o ponto A, a mesma coisa. Ele está a essa distância do ponto 0, 0. Ele vai parar do outro lado, medindo essa mesma distância, tá? Então, nesse caso aqui, vocês precisam de régua para fazer. Nos outros casos, é só você contar quantos quadradinhos, é mais fácil. Mas nesse caso aqui, precisa da régua para medir essa distância e fazer a mesma distância para o outro lado. Sempre em linha reta, tá bom? É sempre em linha reta, ó. Sempre uma linha reta passando pelo ponto de origem, que é o 0, 0, tá bom? O outro exemplo são simetrias de rotação, tá? Então, agora não é mais simetria de reflexão, é simetria de rotação. A gente vai rodar a nossa imagem. Então, eu tenho uma imagem de uma régua, de um esquadro. A princípio, eu coloquei esse esquadro aqui. E aí, o que eu fiz? Eu fui rodando esse esquadro. Então, eu tirei ele daqui, coloquei aqui, sempre no mesmo eixo, sempre usando o ponto de origem. Se eu tivesse um plano cartesiano aqui, ó, o meu y estaria passando aqui e o meu eixo x estaria passando aqui, ó, tá bom? Então, eu posso rotacionar uma imagem dentro de um plano cartesiano. Nós vamos, inclusive, ver isso. Mas esse primeiro slide aqui é só para vocês verem como que rotaciona. É a gente ir girando essa imagem, formando um ângulo entre elas. Então, eu peguei a régua, o esquadro, coloquei primeiro aqui. E aí, eu fui girando esse esquadro até finalizar a volta inteira, até dar a volta inteira na figura, tá bom? Então, é assim que a gente faz a simetria de rotação, ok? Nós vamos ver alguns exemplos desses para vocês entenderem melhor, tá? Então, a rotação no plano cartesiano, ela pode ter dois sentidos diferentes.
tem que prestar bastante atenção nisso aqui, porque alguns de vocês ainda não conhecem o sentido horário e o sentido anti-horário. Então, para vocês decorarem, presta atenção. Sentido horário é o mesmo sentido do relógio. Então, o relógio ele gira assim, não é? Nesse sentido. Então, o sentido horário seria rodar a imagem nesse sentido aqui, ó, tá? O mesmo sentido do relógio. Sentido anti-horário seria rodar a imagem no outro sentido, ó, no contrário do relógio, anti-horário, tá bom? Então, se a gente faz esse movimento aqui, ó, no sentido contrário, nós estamos fazendo um sentido anti-horário, tá? Então, essas duas informações aqui são muito importantes quando a gente está falando de rotação, porque nós podemos rodar nossas imagens tanto para cá quanto para cá, tá? Então, vamos ver um exemplo. Nós temos uma imagem, que é essa aqui, e o exercício pede para que a gente rotacione essa imagem em 90 graus no sentido horário em relação à origem, até que a gente feche o giro. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um ponto, uma parte dessa imagem. Então, eu posso pegar essa base aqui do triângulo, ó. E eu preciso girar essa base em 90 graus. Se eu pego um ponto do triângulo e giro ele 90 graus, automaticamente todo o resto também gira, tá? Então, olha só, eu vou pegar essa base aqui e vou girar 90 graus. Isso significa que essa base vai parar aqui embaixo, ó. Então, o nosso triângulo vai ficar assim. Então, reparem, ó, eu peguei essa base e virei ela 90 graus. Então, ela saiu daqui e veio parar aqui, tá? Pro, mas como que eu vou medir 90 graus? Vocês vão precisar de um transferidor, tá? Então, nessa aula, para fazer esses exercícios, vocês vão precisar de transferidor, ok? Bom, ele quer que feche o giro. Então, agora eu vou pegar essa base que está aqui e vou mais uma vez movimentá-la em 90 graus. Vou trazer ela daqui para cá. Então, a nossa imagem vai ficar assim, tá? E agora a mesma coisa, vou trazer essa imagem, vou girar ela em 90 graus. Então, ela vai sair daqui e vai parar aqui. E nós acabamos de fechar o nosso giro, tá? Se eu estou rotacionando de 90 em 90 graus, para não errar, eu posso fazer a conta assim, ó. Eu vou girar de 90 em 90 graus. Eu tenho no giro todo 360 graus. 360 dividido por 90 dá 4. Isso significa que no final do meu desenho eu vou ter que ter 4 imagens. Assim eu sei e eu não erro, tá? Então é assim que vai funcionar. Desse jeito eu acabo sabendo que eu acabei de finalizar o meu desenho, tá? Então, rotacionei de 90 em 90 graus até fechar o giro, certo? Exemplo 2. Em cada item tivemos um polígono rotacionado. Descubra o ângulo de rotação de cada um. Então, olha só, eu tenho aqui uma imagem e essa imagem ela tinha uma figura original, que era esse triângulo aqui, por exemplo, e ele foi rotacionado. E o exercício quer que a gente descubra qual foi o ângulo de rotação.
Então, a gente pode fazer o contrário do exemplo anterior. Eu sei que eu fechei o giro, então eu tenho 360 graus. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir. Quantas figuras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os meus 360 graus em 8 partes iguais. Ô, Pro, mas eu não posso medir aqui, ó? Pegar uma linha, por exemplo, essa do meu triângulo. Essa linha estava aqui. E medir para onde ela foi parar? Pegar o transferidor e medir aqui para ver que ela foi parar aqui? Pode, claro que pode. Então, você pode medir, é uma das alternativas, ou a gente vai dividir 360 graus em 8 figuras, que vai dar 45 graus, que foi a rotação de cada uma. Se você pegar o transferidor e medir, você vai chegar também em 45 graus, que foi essa diferença daqui onde estava a base desse triângulo verde, para cá, onde foi para a base desse triângulo rosa, tá? Essa distância aqui, ó, esse ângulo aqui, ele mede exatamente 45 graus, se vocês medirem com o transferidor. E se vocês medirem, se vocês fizerem a divisão, também chega em 45 graus. Algumas figuras é possível a gente medir com o transferidor. Essa aqui é uma delas. Outras figuras a gente não consegue medir, a gente só consegue dividindo. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem, tá? E normalmente, dividir é mais fácil do que medir, porque na medida a gente pode errar. Na hora de colocar o transferidor, se confundir dependendo da imagem. Essa aqui ainda está toda coloridinha, mas tem alguns exemplos de imagem que não tá bem diferenciadinha assim. É uma coisa mais única. E aí fica mais difícil a chance da gente errar é maior. Então, dividir normalmente é mais garantido, tá? Mas cada um de vocês pode escolher o caminho que quiser. Esse exemplo, por exemplo, exemplo 3, não tem como a gente medir o ângulo aqui. Para a gente medir esse ângulo, a gente precisaria fazer uma linha aqui no lugar certinho entre a cabeça do homenzinho verde e a perninha do homenzinho amarelo, exatamente no meio, e medir esse ângulo para descobrir qual ângulo está aqui com o transferidor. Então, esse aqui é um caso típico de que medir com o transferidor fica mais difícil. O que é mais fácil aqui? Dividir. Quantos homenzinhos eu tenho? Quantas figuras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter que dividir os 360 graus por 5 figuras. 360 graus dividido por 5 vai dar um ângulo de 72 graus. Isso significa que o ângulo de rotação dessa imagem aqui foi de 72 graus. Imaginem vocês medindo esses 72 graus com o transferidor. Vocês teriam que medir um, aí ficariam na dúvida, porque 72 graus, estranho. Aí vocês teriam que fazer outro, e outro, e outro, e medir os 5 para ter certeza que deu 72 em todos. Então, fica muito mais difícil com o transferidor, tá? Exemplo 4. Com o auxílio do transferidor, faça a rotação anti-horária do polígono ABCD, formando ângulos de 45 graus com a origem. Então, nós temos aqui um polígono ABCD. Então, é essa imagem que a gente vai rotacionar. Mas observem,
nós faremos uma rotação anti-horária. Então, a gente tem que girar para esse lado daqui, tá? Bom, então, a gente tem que fazer uma rotação de 45 graus. Então, a gente pega uma parte, um pedaço da nossa figura. Ô, Pro, pode pegar qualquer pedaço? Pode. Mas se você tem que medir 45 graus, é legal que você pegue alguma linha que já esteja reta com a origem. Porque aí você só pega essa linha e vai girando ela 45 graus, no ângulo que você quer. Igual aquele triângulo, lembra do triângulo que a gente fez agora há pouco? Ele tinha uma base exatamente em cima do eixo Y, que estava exatamente aqui, ó. Foi ele que a gente foi usando para medir 90 graus. Aqui nessa imagem, se vocês observarem, os lados dele estão um pouco tortos, digamos assim, com relação ao eixo Y, à origem aqui, ó. Ô, Pro, mas eu não posso usar esse aqui? Pode, se você quiser medir 45 graus, você mede 45 graus, coloca esse no lugar certo, e aí já faz os outros desenhos, não tem problema. Eu prefiro usar esse eixo aqui, ó, essa linha aqui, ó. A partir dessa, eu vou medir 45 graus aqui, vou fazer essa do meio. E aí depois eu faço as outras completando o desenho. Então, ó, a primeira vai ficar aqui, ó. A linha estava aqui, certo? Medir 45 graus, ela vai parar aqui, ó, nesse lugar aqui. Aí o que eu faço? Completo o resto da minha figura. Aí eu vou de novo. Pego a linha que tá aqui no meio, pode até fazer ela lápis, não tem problema. Meço 45 graus. Ela vai parar onde? Ela vai parar aqui, ó. Tá? A linha do meio vai parar exatamente aqui. Aí eu faço o restante da minha figura. Reparem que eu estou rotacionando primeiro a linha do meio, para ficar mais fácil. Ou, se vocês acharem melhor, o ponto A. Pega o ponto A, gira 90 graus, ele vai parar aqui. Gira 90 graus, não, gira 45 graus. Aí pega o ponto A de novo, gira outros 45. Aí o ponto A de novo, gira outros 45. Ele vai parar aqui. Ponto A de novo, gira de novo, vai parar aqui. Tá? Para não se confundir, vocês podem começar fazendo a conta de quantas imagens você tem que ter. Então, você tem que dividir 360 graus por 45 graus, que vai ser cada imagem. E aí, depois que você dividiu, você descobre quantas imagens você vai ter que ter. Então, olha só, eu já tinha uma, já construí 1, 2, 3, 4. Girando 45 graus de novo, o meu ponto A vai parar aqui, tá? Girou 45 graus de novo, ponto A aqui. Girando 45 graus mais uma vez, o ponto A vai parar aqui. E, finalmente, nós finalizamos a nossa imagem. Quantas formas coube dentro da minha imagem até dar a volta? 8. Se a gente faz 360 graus dividido por 45, a gente descobre que são exatamente 8 imagens, tá? Então, você dividir antes te ajuda a fazer todos os desenhos que você precisa. Não esquecer de fazer nenhum, tá? Então, é uma vantagem. E para fazer esses desenhos, vocês vão ter que criar na cabecinha de vocês o que vocês acharem mais fácil
para que seja o eixo que vocês vão ficar rotacionando. É mais difícil se você tentar rotacionar a figura inteira. Então, escolhe sempre um ponto, escolhe sempre ou um lado ou um ponto e trabalha sempre com esse ponto primeiro. Faça a medição primeiro desse ponto. Depois, resolve o resto da figura, tá bom? Simetrias agora de translação. Então, como que funciona uma simetria de translação? O movimento de translação significa movimentar o sólido mantendo ele igualzinho. A gente não muda a forma dele, a gente só movimenta ele dentro do plano. Ou movimenta ele para os lados, ou movimenta ele para cima e para baixo, ou movimenta ele para os lados com uma inclinação, tá? Então, por exemplo, um exemplo de pavimentação que foi feita com a translação. Então, foi desenhado uma imagem, tá? E essa imagem, ela foi carregada, ela foi levada para outros lugares no plano. Então, ela foi trazida para o lado, ela foi levada para cima, ela foi direcionada para vários lados, tá bom? Bom, então, um exemplo aqui, faça a translação da imagem abaixo, 3 vezes para a esquerda. Em seguida, faça a translação das 4 imagens que tiver aqui, 2 vezes para cima. Então, primeiro a gente tem que fazer 3 vezes para a esquerda. A gente vai pegar essa mesma imagem e vamos reproduzir ao lado. Quantas vezes, Pro? 3 vezes para a esquerda. Então, já fizemos 1, 2, 3, tá? Reparem, é a mesma imagem. Eu só estou refazendo ela aqui do lado. Bom, e agora ele quer que faça a translação das 4 imagens juntas 2 vezes para cima. Então, eu vou pegar as 4 imagens e vou fazer uma vez lá em cima, segunda vez lá em cima, tá? E nós temos exatamente o que o exercício pediu, ok? Então, a translação nada mais é do que levar a imagem para outro lugar dentro do plano cartesiano, tá bom? Bom, então agora é a vez de vocês. Peguem os exercícios, caprichem. Eu acho que deu para perceber que esses exercícios são mais de geometria, então precisa usar a régua, não pode fazer os desenhos somente à mão livre, tá? Tem que ser todas as imagens com régua, bonitinho, exatamente como elas já são, tá? Beijos, até a próxima aula.